Oi, maravilhosa, maravilhosos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um estudo desse livro incrível que é Campo de Batalha da Mente. Hoje é o primeiro dia das páginas 6 a 16, no primeiro capítulo. Hoje ela vai falar sobre a importância da mente. A autora conduz muito bem aqui, dizendo sobre como nós devemos ter cuidado com os nossos pensamentos. Então vamos lá. Lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, aqui ela continua dizendo que em Provérbios 23, 7 diz: porque como imagina em sua alma, assim é. Quanto mais sirvo a Deus e estudo sua palavra, mais percebo a importância de pensamentos e palavras. E aqui ela diz que de forma bastante regular encontra o Espírito Santo direcionando ela para estudar essas áreas. Eu também amo estudar sobre os pensamentos, sobre a mente, né? Estou aí fazendo a pós em psicologia positiva e neurociência e também fiz programação neurolinguística, terminei há alguns meses. E programação neurolinguística é o estudo da mente. E eu fico fascinada quando estudo sobre isso. E a palavra de Deus fala muito claramente que a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Lá em Romanos 8:5 diz o seguinte: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Então, quem busca as coisas da carne tem as coisas da carne. E quem busca, quem são controlados pelo desejo do Espírito, colocam em suas mentes e buscam aquelas coisas que resultam no Espírito. E nossas ações são o resultado direto de nossos pensamentos. Se tivermos uma mente negativa, teremos uma vida negativa. Assim como você pensa em sua mente, assim é. Se por outro lado renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência o que está escrito em Romanos 12, 2. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida. Aqui ela conta que dividiu o livro em 3 partes. A primeira trata da importância dos pensamentos, que é o que a gente está lendo. E ela diz que quer estabelecer firmemente em nosso coração para sempre que nós precisamos começar a pensar sobre o que estamos pensando. Os problemas das pessoas estão tão enraizados em padrões de pensamentos que na realidade produzem os problemas que elas experimentam na vida diária. Satanás sabe disso. Ele te oferece as formas de pensar erradas. E ele faz isso com todo mundo. Mas nós não somos obrigados a aceitar essa oferta de Satanás.
Então aqui ela nos mostra que tipo de pensamentos são aceitáveis ao Espírito Santo e que tipos não são aceitáveis. Aqui ela fala, lá em Coríntios 10, 4 e 5, indica claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está em nossa mente com o que está na mente de Deus. Qualquer pensamento que tente se exaltar a si mesmo, além da palavra de Deus, deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus Cristo. E esse livro deve nos ajudar muito a fazer isso. A mente é um campo de batalha. É uma necessidade vital que alinhamos nossos pensamentos com os pensamentos de Deus. E esse é um processo que demanda tempo e estudo. Mas não desista, porque pouco a pouco você vai mudando. Quanto mais sua mente mudar para melhor, mais sua vida vai mudar para melhor. Quando começar a ver o bom plano de Deus para você, em sua maneira de pensar, você começará a andar nele. Então, o primeiro tópico dessa parte 1 é: a mente é um campo de batalha. Então, nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Efésios 6, 12. Nessa passagem vemos que estamos em uma guerra. Um estudo cuidadoso desse verso nos informa que nossa guerra não é contra outros seres humanos, mas contra o mal e seus demônios. Nosso inimigo, Satanás, tenta nos derrotar com estratégia e engano mediante planos bem elaborados. Então, Satanás é mentiroso. Ele começa a bombardear na nossa mente pensamentos, suspeitas, dúvidas, medos, perguntas, questionamentos, teorias. E ele faz isso lentamente, para a gente nem perceber. Os planos de Satanás levam um bom tempo. Sabia? Satanás é tão astuto que ele envia pessoas para fazer o mal com você logo na sua infância, porque é na infância que é gerado os traumas que você vai carregar pelo resto da sua vida. Lá no encontro, nós temos uma palavra que se chama cura da alma. E a maioria das pessoas são machucadas, são feridas na sua alma por Satanás antes dos 10 anos, ali na média de 7, 8, 9 anos. E as principais pessoas usadas por Satanás para fazer isso são os pais, são professores, tias, tios, abusadores próximos, abusadores mentalmente, fisicamente, que Satanás usa, infelizmente. Então esse é o plano dele. Ele move fazendo com que nós fôssemos pecinhas no quebra-cabeça, sabe? Ele vai enviando as setas na nossa mente, na mente de pessoas, para que pessoas nos influenciem.
E o nosso inimigo, ele sabe do que a gente gosta e do que a gente não gosta. Ele conhece as nossas inseguranças, nossa fraqueza, os nossos medos. Ele sabe o que nos aborrece. E ele investe o tempo que for necessário para derrotar as pessoas. Esse é um ponto forte do diabo, porque ele é paciente nessa questão, conforme diz o livro aqui. E aqui a autora traz um tópico: demolindo fortalezas, porque as armas de nossa milícia não são carnais. Aqui ela fala novamente sobre o versículo. Então, como que nós vamos fazer isso? Até aqui nós vimos que, segundo Coríntios 10, 4 e 5, Satanás tenta estabelecer fortalezas em nossa mente mediante uma estratégia cuidadosa e engano astuto. Uma fortaleza é uma área na qual somos mantidos escravizados, em prisão, em decorrência de certa forma de pensar. E nessa passagem, o apóstolo Paulo nos diz que temos as armas que precisamos para dominar as fortalezas de Satanás. Aprenderemos mais sobre essas armas mais tarde. Mas agora note que estamos mais uma vez engajados em uma guerra, a guerra espiritual. O verso 5 nos mostra claramente o local da batalha na qual essa guerra é travada, que é no pensamento, na mente. Entende? Então, a mente é o campo de batalha. Estamos engajados em uma guerra. Nosso inimigo é Satanás. A mente é o campo de batalha e o diabo trabalha diligentemente para estabelecer fortalezas em nossa mente. E ele faz isso com estratégia e engano. E ele não está com pressa. Ele desenvolve seu plano com o tempo. Então vamos examinar esse plano mais claramente por meio de uma parábola. Aqui ela nos dá um exemplo de Maria e João. Eles são casados, mas eles não estão num casamento muito feliz, porque eles brigam o tempo todo, eles estão irritados, amargos, ressentidos. Eles têm 2 filhos. E esses filhos estão afetados pelos problemas em casa, né? Eles brigam muito. Maria, ela não sabe como deixar João ser o cabeça da família. Ela é mandona, quer tomar todas as decisões, administrar as finanças e a disciplina das crianças. Ela quer trabalhar, pois ela quer ter o seu próprio dinheiro. Ela é independente, barulhenta, exigente e resmungona. E a Maria, ela conhece Jesus. Ela recebeu Jesus como seu Salvador. E aí você pode se perguntar, não teve uma mudança? Sim, houve uma mudança. Porque ela acredita na salvação dela, acredita que vai para o céu. E agora ela tem esperança. Antes de encontrar Jesus, ela era infeliz e desesperançada. Agora, ela é só infeliz. Maria sabe que sua atitude está errada. Ela quer mudar. Ela tem sido aconselhada por 2 pessoas e pede em quase cada frase das orações vitória sobre a ira, a rebeldia, a falta de perdão, o ressentimento e a amargura. E por que então que a Maria não tem progresso? A resposta está em Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela
renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A Maria tem fortalezas em sua mente. Qual que é o problema? Ela não entende, ela não sabe de onde vem isso. O que torna ela rebelde, resmungona, mandona? E ela não sabe o que fazer. Ela quer mudar, mas ela não sabe o que fazer. Ela não controla suas ações, seus pensamentos. Ela deixa o diabo então controlar isso. E Maria, o lado dela é que ela teve problemas na infância dela. Começou há muito tempo. Na infância dela, o pai dela era extremamente dominador. Ele frequentemente espancava ela, apenas porque estava de mau humor. Se ela fizesse um movimento errado, ele descarregava sua ira nela. Então ela sofreu muito, não teve auxílio de ninguém, ela era maltratada pela mãe também. E o irmão da Maria era perfeito, parecia que era favorecido só porque era homem. Então, Maria foi sofrendo uma lavagem cerebral de Satanás, que contava mentiras para ela. O que Satanás colocava na cabeça dela? Os homens realmente pensam que são alguma coisa. Eles são todos iguais. Você não pode confiar neles. Eles vão te machucar e vão tirar vantagem de você. Se você é um homem, está com a vida feita, pode fazer qualquer coisa que quiser, pode dar ordem às pessoas à sua volta, ser mandão, tratar as pessoas da maneira que você quiser. E ninguém, especialmente esposas e filhas, pode fazer qualquer coisa a respeito. Então a mente da Maria só tinha pensamentos dessa forma. E ela falava o seguinte: quando eu for embora dessa casa, ninguém jamais vai me dar ordem outra vez. Satanás já estava fazendo uma guerra na mente de Maria. Várias vezes, ela repetia essas coisas. E aí, olha o que deu. O que Maria fez. Mas como que nós podemos mudar essa situação? Com as armas da palavra. Jesus nos diz que devemos ganhar a vitória sobre as mentiras de Satanás. Está lá em João 8, 31 e 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus em nós, renovar nossa mente com a sua palavra e então usar as armas de 2 Coríntios 10, 4 e 5 para destruir fortalezas e toda altivez e superioridade que se levantam contra o conhecimento de Deus. E essas armas, então, é a palavra de Deus. É o estudo da Bíblia, é o nosso devocional. É você ler, é você orar, é você jejuar, é você cantar, adorar a Deus, colocar um louvor, adorar a Deus. O louvor derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha. Mas deve ser um louvor genuíno do coração, não apenas um louvor dos lábios ou um método tentando para ver se funciona. Nós devemos louvar a Deus de acordo com a sua palavra e sua bondade. Ter um relacionamento com Deus diário, através da oração, da leitura, pedir a ajuda do Senhor, entregar todos os problemas para Ele, tudo que nos preocupa.
ter um relacionamento pessoal com o Pai. Saiba que Jesus te ama e Ele é cheio de misericórdia. Ele vai te ajudar. Conheça Jesus. Ele é seu amigo. Ele morreu por você. Conheça o Espírito Santo. Ele está com você todo o tempo como seu ajudador. Deixe que o Espírito Santo te guie e te ajude. Então, nas nossas orações, nós devemos falar a palavra de Deus. Então, devemos usar a palavra de Deus de forma variada contra as mentiras de Satanás. E à medida que Maria aprender a usar as armas, ela começará a destruir as fortalezas que foram construídas em sua mente. Ela conhecerá a verdade que a libertará. Ela verá que nem todos os homens são como seu pai terreno. Seu marido, João, ele não é igual ao pai dela. Ele a ama muito. E João também, por outro lado, vamos falar um pouco sobre ele aqui. Ele deveria estar tomando o seu lugar como chefe da família. Deus quer que ele seja o pastor do seu lar. João também é nascido de novo. Ele conhece a ordem correta para a vida familiar. Ele sabe que não deveria permitir que a esposa administrasse a casa, as finanças, a vida das crianças e a dele. Ele sabe tudo isso, mas não faz nada a respeito, a não ser sentir-se derrotado e voltar-se para a TV e para os esportes. Então João está se escondendo da responsabilidade porque ele odeia o confronto. E por que será que ele faz isso? Ele prefere tomar uma atitude passiva. Ele pensa, deixa para lá. Vou orar sobre isso. E realmente nós temos que orar. Mas fugir da responsabilidade não é o certo a fazer. A partir do momento que a gente ora, o Espírito Santo nos conduz a fazer algo e não a fugir. É o diabo que foge de nós e não nós que fugimos das situações. Nós devemos enfrentar, mas que Deus esteja no controle e o Espírito Santo nos ajudando no nosso lado. Esse livro, Bom Dia Espírito Santo, ele nos ajudou bastante nessa questão, né? Falando conosco como o Espírito Santo nos ajuda, nos auxiliando mesmo, nos dando direcionamento e discernimento. Então, o que João deveria estar fazendo? Assumir o seu papel, não como um cara autoritário, um machão, mas fazendo o que Cristo falou que o marido deve fazer. Efésios 5:25. Cristo amou a igreja, por isso o marido deve amar a mulher. Então, ele deveria assumir essa responsabilidade. E uma responsabilidade que vem com uma autoridade, que é ser a cabeça do lar. Ele deve ser firme com as crianças, disciplinar as crianças, mas de uma forma amorosa. Colocar limites, mas de uma forma amorosa, como Cristo. Você acha que as coisas de Cristo é bagunçada? Não, tem limites e tem muito amor. É isso que o esposo deve fazer. E é isso que João também deveria estar fazendo. Mas, como a Maria sempre toma as iniciativas, João fica sempre embaixo dela. Ela é a dominadora, né? E
que aconteceu? Na infância, João também sofreu um abuso, porque a sua mãe era muito dominadora. E ela sempre falava que ele era um desastre, que ele nunca seria nada. E ele tentava agradar a mãe dele, porque ele queria muito a aprovação dela. Mas quanto mais ele tentava, mais erros ele cometia. Ele era desastrado. E aí a mãe dele falava o tempo todo que ele era desajeitado, sabe? E quanto mais ela falava, mais ele ficava, porque ele queria agradar ela e ele derrubava as coisas, porque ele ficava nervoso e ele frustrava o seu propósito. E assim, ele foi crescendo com esse espírito de rejeição. As pessoas rejeitavam ele, as crianças. Ele não tinha amigos. Então, ele gostou de uma pessoa e aí o diabo falava para ele, né? Ficava trabalhando na mente dele, construindo fortalezas na mente dele por anos e anos. Então João simplesmente não teve coragem para ser outra coisa, senão alguém quieto, tímido e introvertido. João é uma pessoa apagada que simplesmente prefere não atrair atenções. Por anos ele tem pensamentos em relação a si próprio, mais ou menos assim: não faz sentido dizer a ninguém o que você pensa, ninguém ouvirá mesmo. Se você quer que a pessoa aceite, precisa apenas concordar com o que quer que eles queiram. Meu Deus, quantas pessoas vivem isso hoje, hein? E aí, as poucas vezes que João tentava dar a sua opinião sobre um assunto, ele sempre acabava perdendo. Então, finalmente, ele decidiu que o confronto não valia a pena. Ele pensava assim: eu vou perder de qualquer forma no final. Então, por que tentar alguma coisa? E aí, qual que é a resposta, então? Pra gente finalizar aqui, o que aconteceu? Como nós devemos fazer? Qual é a saída? Hein? Eu vou deixar aqui para vocês, e eu vou postar também no meu Instagram. O que nós devemos fazer? Não deixar Satanás falar na nossa mente. Devemos repreender. Não permitir que sejamos tentados. Então, você pode ter alguma fortaleza na sua vida, na sua mente, que precisa ser quebrada. E Deus está do seu lado. Há uma guerra se desenrolando e sua mente é o campo de batalha. Mas a boa notícia é que o campo de batalha, ele vai ser vencido. Deus está lutando do seu lado. Ele está com você. Talvez você esteja nessa situação de Maria ou de João, com seus problemas internos. O seu comportamento externo é apenas um resultado de uma vida interior. Mas você não vai deixar mais Satanás controlar os seus pensamentos. Se tiver algo que você tem que fazer, perdoar pessoas, lutar com as armas do Senhor contra Satanás. Em nome de Jesus, você vai conseguir fazer, porque Deus está com você. Amém? Então, até amanhã. Te vejo lá no Instagram também.